Glória a Deus. Um bom dia para você. Deus te abençoe ricamente sua vida mais uma vez. Nós estamos aqui para crescermos mais um pouco, aprendermos mais um pouco, para sermos mais cheios de Deus. Por que mais cheios de Deus? Porque é realidade. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós paramos para refletir com a palavra desse Pai maravilhoso, nós crescemos. Criamos uma intimidade com Ele, um relacionamento íntimo com Deus, nos traz paz, nos traz confiança. Um relacionamento íntimo com Deus nos traz alegria e esperança, nos dá a convicção, nos traz a convicção de que realmente nós somos vencedores e nós podemos tudo nessa vida. Não é? Quanto mais nós relacionarmos com Deus através da sua palavra, quanto mais conversarmos com Deus através de oração, nós nos enchemos do seu poder, nós nos enchemos da sua graça e então teremos uma intimidade maior com Deus e aí então sentimos uma maior tranquilidade na presença dele para caminhar nessa vida também. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã no texto de João. João, capítulo de número 13, a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo de número 33, um diálogo de Jesus com os seus discípulos, uma conversa. Jesus estava conversando com os seus discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco. Jesus chamando os seus discípulos de meus filhinhos. Olha a palavra de carinho. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo também, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês também assim devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Perguntou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei minha vida por ti. Glória a Deus. Jesus que começa um diálogo com os seus discípulos, conversando com eles, dizendo: meus filhinhos, vou estar com vocês só por mais um pouco de tempo. Aleluia! A palavra de Deus aqui revela claramente acerca da humanidade de Jesus. Jesus, homem, andando com os seus discípulos, dialogando com eles. E chega um certo momento aqui que Jesus começa a ter um diálogo com os seus discípulos, falando do seu tempo aqui na terra. Jesus começa a dizer para eles: olha, eu tenho uma palavra para falar com vocês, tenho algo para conversar com vocês, que o meu tempo aqui, está findando. O meu tempo está findando. O tempo que eu tenho com vocês aqui já está acabando. Eu vou ficar com vocês só mais um pouquinho de tempo e depois eu não poderei ficar mais. Isso causou nos discípulos uma tristeza neles, mas não é sobre isso que eu quero falar ou compartilhar com você. A pergunta é, versículo 37, quando Pedro diz assim: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Todos nós um dia tomamos uma decisão de entregar o nosso coração, de entregar a nossa vida para Jesus. Entregamos a nossa vida para Ele porque a palavra de Deus está escrita em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Um dia nós entregamos a nossa vida para Cristo e tornamos então filhos de Deus.
Mas é interessante de que, como filhos dá trabalho, não é? Até mesmo nós, como filhos de Deus, nós damos trabalhos para Deus. É impressionante. Às vezes nós caminhamos com o Senhor, temos que ter cuidado, porque na jornada com Deus, se não tomarmos cuidado, nós agimos de forma diferenciada ao que a nossa palavra, nossa boca diz. Veja bem, nós devemos andar com Jesus, entendendo claramente de que o nosso tempo aqui na terra é um tempo curto com Ele. Um dia, todos nós partiremos dessa vida, nós não estaremos mais aqui. E nós precisamos entender claramente o seguinte, de que quando nós partirmos, nós precisamos ter a convicção de que nós estamos partindo com Jesus. Assim como Jesus disse, olha, eu vou ficar mais um pouco de tempo só com vocês. Assim também nós devemos entender que o nosso tempo com Deus nessa terra, humanamente falando, fisicamente falando, é temporário. É por pouco tempo. É um tempo que passa assim. Eu estou dizendo isso porque Pedro aqui diz assim, Senhor, por ti eu darei a minha vida. Um dia nós entregamos nossa vida, nosso coração, nossa mente e alma para Cristo. Mas aqui Pedro está dizendo que morreria por Jesus. Se entregaria completamente por Jesus, ele daria a vida, ou seja, ele perderia a vida. Ele aceitaria a morte, morrer por causa de Deus, por causa de Jesus, ou pela obra de Deus. Será que é isso mesmo? Será que nós estamos dispostos a entregar a vida por Jesus? Nós estamos vivendo um tempo complicado, um tempo de altos e baixos, né? Um tempo que está mexendo com a nossa fé. Agora mesmo os templos na região de Betim serão fechados. Não poderemos abrir, segundo a lei, por causa desse coronavírus. Nós temos a liberdade de expressão no país. Nós temos a liberdade religiosa. Nós somos livres para adorar o Senhor. A nossa Constituição nos dá base para isso. Mas essa mesma Constituição, essa mesma lei, diante de uma pandemia, pode nos dizer nada de relacionamento, de toque, porque nós, o que a Secretaria da Saúde está dizendo, nós estamos aqui para proteger vocês, cuidar da saúde de vocês. Então, nada de lojas abertas, nada de templos abertos, um limite. Estamos agora limitados para buscar o Senhor, no sentido que no templo. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. A igreja não é o templo, não é as paredes. Não são as paredes, mas sim pessoas. E agora nós nos encontramos agora limitados para buscar a Deus no lugar que nós queremos. Isso tudo é uma demonstração de que nós devemos aproveitar o tempo que nós temos para buscar a Deus. Ouvi uma pessoa nessa semana dizer, saudade do templo, como é difícil. Mas a pergunta é, como que nós buscamos a Deus? Na maioria das vezes, uma superficialidade muito grande. Não valorizamos muitas vezes os momentos que nós temos para buscar a Deus. E agora, nós vemos aqui um texto em que Pedro, quando Jesus diz, eu ficarei um pouco de tempo com vocês. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Olha para você ver que coisa complicada. E Pedro diz, por que não podemos ir com o Senhor? Qual o motivo? Eu darei a minha vida pelo Senhor. Eu darei a minha vida. É interessante quantas pessoas que não deram tanto valor ao templo, a estar no templo adorando ao Senhor, e nem tampouco numa célula, que agora diz, que saudade. Que saudade. Que saudade, não é? Aqui a palavra de Deus, quando Pedro diz que daria a vida por Jesus, a primeira coisa no momento mais difícil da vida dele que ele fez foi negar Jesus. Jesus aqui nesse texto, Jesus prediz que Pedro
o negará. Quando Pedro diz, Senhor, eu darei a minha vida por ti, Jesus fala com ele assim, olha, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo agora, esse momento que nós estamos passando, da pandemia, da Covid-19, né, o vírus famoso aí, coronavírus. Esse é um tempo de que Deus está achando os seus. Deus está vendo realmente os seus, nesse tempo. Eu não sei como está a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, mas eu te digo, esse é um tempo que chegaria em que nós ouvimos na palavra de Deus mensagens sendo pregadas em nossa igreja, de que esse dia chegaria. Malaquias 4,18. A palavra de Deus chama a nossa atenção dizendo claramente que o Senhor, eu quero ler esse texto com você, Malaquias 4, versículo de número 18. Vamos ler o texto literalmente, literal. Malaquias 4, versículo 18. Nós precisamos atentar para tudo que a Bíblia diz, a palavra de Deus está dizendo, sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos revela as verdades que nós precisamos saber. Glória a Deus. Olha só para você. Então, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas a palavra de Deus chama a nossa atenção que nós precisamos entender que um dia, Jesus virá. Ele virá e ele está vindo, na verdade ele está chegando, né? Ele está chegando. E então todos conheceremos. Malaquias 3, versículo 18, diz assim. Malaquias 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, o tempo em que nós estamos vivendo está agora, nesses dias, está sendo revelado realmente aqueles que servem e os que não servem a Deus. É nesse tempo que é possível conhecer a maturidade, a fidelidade, a honestidade, a sinceridade e a retidão do homem que serve a Deus. Diante dessa pandemia, diante dessas pelejas, dessas dificuldades, nós nos encontramos, nós nos conhecemos. É agora que nós nos conhecemos, no sentido de que o meu comportamento revela realmente a minha intimidade, a minha confiança, a minha fidelidade a Deus. Porque, na verdade, aquilo que nós sabemos de que a igreja não são as paredes, a igreja sou eu. É agora, nesse tempo, é que nos encontramos como servos de Deus. A nossa fidelidade é revelada, o nosso amor a Deus é revelado, nesse tempo agora. Jesus diz, olha, eu vou embora, eu não posso ficar mais nenhum tempo com vocês, o meu tempo está findando com vocês. E Pedro diz, olha, Senhor, eu te seguirei, eu darei por ti a minha vida. E agora é revelada a pessoa de Pedro, quando Jesus diz, você me negará, Pedro. Ou seja, Pedro, você não se converteu ainda. Pedro, você está fragilizado. Você está falando coisas, Pedro, que não é verdade. Você me ama nada. Você não me ama, Pedro, ao ponto de dar sua vida por mim, não. Você vai me negar. Será que nós, nesses dias também, como que está o seu relacionamento com Deus nesses dias? Você continua orando? Você continua buscando ao Senhor? Porque, sinceramente, Deus, como é difícil nesses dias buscar ao Senhor. Tantas coisas que surgem